Hoje eu vou falar um pouco sobre a fenomenologia, representando o professor Everton, que é o titular da cadeira de tópicos especiais em fenomenologia, para vocês poderem entender um pouco melhor o que é isso, o que vocês podem encontrar se vocês decidirem ir por esse caminho. Para falar da fenomenologia, eu vou fazer um resgate histórico. E para isso a gente primeiro vai ter que falar sobre Edmund Husserl. A fenomenologia é um termo que ela já era usado há um certo tempo por outros teóricos, mas ela, como nós entendemos hoje, ela foi criada, digamos assim, pelo Husserl. O Husserl, ele era um matemático que nasceu em 1859 no Império Austríaco, e ele começou a estudar em Leipzig. E nessa época ele ficou vendo uns seminários, umas palestras do Wundt, que a gente lembra, o criador da psicologia moderna, e ele ficou muito interessado por isso. E a partir desse momento ele começou a trabalhar muito com a filosofia. Ele largou um pouco a matemática para ir para a filosofia. Só que naquela época o Husserl estava incomodado com uma certa coisa. No final do século XIX, a gente vai lembrar que a ciência, apesar de que hoje em dia também, mas ali era mais forte ainda, a ciência trabalhava muito com o positivismo. E para o Husserl, ele fazia uma crítica a esse pensamento empirista, positivista, que sempre fazia uma distinção entre sujeito e objeto, como se as coisas fossem distinguíveis. O pesquisador aqui e o objeto lá. A pessoa que se relaciona aqui é outra pessoa transformada em objeto. Ele entendia que a nossa visão ela era muito poluída. Em que sentido? Eu vou dar um exemplo aqui, que é assim. Se eu falar para vocês que eu comecei a atender um paciente, um cliente, onde ele tinha muita tristeza, uma tristeza sem um motivo, ele tinha perda de apetite, sono excessivo, perda do prazer nas coisas que antes davam prazer para ele, falta de interesse sexual e isolamento. O que vocês diriam que essa pessoa tem? Como é que é? Depressão? Mais alguém? Quem dá mais? Não? Depressão mesmo? A gente pensaria em depressão, porque esses são normalmente os sintomas atribuídos a uma depressão. Mas é isso que o Husserl vai fazer uma crítica. Ele vai falar como é que a gente pode chegar a uma conclusão, entender um fenômeno, chegar a uma verdade, sem permitir que essa verdade se mostre para a gente. Como é que a gente pode dizer que uma pessoa com esses sintomas tem depressão se a gente nunca nem falou com ela, se a gente nunca nem viu ela? E essa era a grande crítica do Husserl. Então, ele vai partir para uma abordagem que ele vai chamar de fenomenologia, que para mim lembra muito o filme Ponte para Terabithia, não sei quem assistiu, que você precisa fechar os olhos, não os olhos físicos, mas os olhos do conhecimento que você já tem, para deixar a mente bem aberta. Então o Husserl, ele vai dizer que a gente precisa sair do senso comum, a gente precisa sair de uma ordem de conhecimentos que nós já temos, conhecimentos científicos, conhecimento da vida cotidiana, para aí sim alcançar a essência das coisas. E a gente vai fazer isso colocando em suspensão esses conhecimentos, que isso ele vai chamar de redução fenomenológica. Então, fazer redução fenomenológica seria suspender aquilo que eu acredito que é verdadeiro, para aí sim encontrar a essência do fenômeno. Só que só isso não seria suficiente, porque além do conhecimento que nós temos também valores, nós temos ideias, nós temos nossa personalidade. E isso também influenciaria na forma de ver as coisas. Então ele vai dizer que além da redução fenomenológica, nós precisamos fazer a hipoquê, que seria a suspensão desses valores, desses ideais. O que vai muito com o que o Sérgio falou agora, de não chegar na clínica e impor aquilo que eu acredito. A partir desse movimento de fazer redução fenomenológica e da hipoquê, essa suspensão dos nossos conhecimentos, a suspensão dos nossos valores, nós vamos nos permitir voltar às coisas mesmas, que é entender os fenômenos não com aquilo que eu trago, mas com aquilo que o fenômeno me revela.
Para o Russell, as coisas elas só existem a partir de um sentido que é atribuído para elas. Então, na verdade, se a gente pegar na clínica, e o exemplo que eu coloquei aqui, uma pessoa com um trauma, qualquer trauma que seja, violência sexual, um acidente, alguma coisa, o trauma ele não existe sozinho, o trauma não existe por si. O trauma existe a partir do momento em que a pessoa que tem um trauma, ela dá um significado para aquilo, ela atribui um sentido. Sem esse sentido, esse trauma não existe. Então, para o Russell e para a fenomenologia, nós somos seres de uma consciência intencional. Nós sempre, somente nos relacionamos a partir de uma intenção que parte da nossa consciência. Isso é diferir da psicanálise porque a gente não trabalha com o inconsciente. Tudo é uma consciência que tem uma intenção de dar significado para as outras coisas. Eu não existo sem a outra pessoa que me dá sentido. Se não existissem pessoas para me dar sentido, eu não existiria enquanto ser. E a partir daí, no momento histórico que vai ser bem próximo da psicanálise, ali no final do século XIX e do século XX, essa fenomenologia do Russell, ela é entendida por alguns historiadores como uma criação da psicologia da subjetividade. Por quê? A gente vai lembrar que nessa época, o próprio Wundt, que influenciou o Russell, ele trabalhava com uma psicologia que poderia ser mensurada, que poderia ser observada. E a psicologia, tentando ser ciência, ela buscou e ainda busca muito isso em áreas que a gente conhece. A partir do momento que a gente entende que o mundo ele só existe a partir do sentido, e esse sentido ele é único de cada pessoa, então a gente não mais pode trabalhar com generalizações. Nós precisamos entender a subjetividade de cada um. E aí o Russell criou a fenomenologia, né? Só que ela foi se desenvolvendo. O pessoal gostou da teoria, ela foi muito desenvolvida na Alemanha, depois foi para a França e tal. E aí, um dos maiores desenvolvedores da fenomenologia foi o Heidegger, que quem vai trabalhar com o professor Everton vai ver muito, porque o professor Everton é heideggeriano. O Heidegger, que nasceu na Alemanha em 89 já, ele também era matemático e depois virou filósofo. Na verdade, a filosofia tem uma proximidade muito grande com a matemática, que hoje a gente não vê, mas ela historicamente tem uma proximidade muito grande. E ele foi aluno do Russell. Ele trabalhava com o Russell, ele escrevia com o Russell, eles eram muito amiguinhos. Só que o Heidegger ele começou a pensar uma outra fenomenologia, uma fenomenologia que começava a diferir do Russell. Ele entendia que a fenomenologia ela devia se preocupar muito mais com a vida dos seres humanos, nas suas relações dentro do mundo, do que na busca pela essência das coisas. E aí ele vai criar a fenomenologia do Dasein. Dasein, numa tradução que ficou consagrada em português, seria o ser aí. Ser aí. Esse aí sendo o mundo onde nós habitamos. A partir do momento que o ser é lançado no aí, nesse mundo, ele é um ser no mundo. Não há como pensar o ser humano dissociado do mundo onde ele habita. E a partir do momento que ele é lançado nesse mundo, nós só temos uma certeza. A certeza, e eu vou repetir o Sérgio de novo, a certeza é que nós vamos morrer. É a única certeza que nós podemos ter na vida. Sendo assim, o Heidegger vai falar que nós somos seres para a morte. Sendo seres para a morte, sabendo que nós vamos morrer, sabendo que nós somos finitos, que isso aqui vai acabar, nós sentimos o que ele chama de angústia existencial, que é uma angústia que nos impele a fazer outras coisas. Se isso aqui vai terminar, então eu vou fazer alguma coisa enquanto isso. É a angústia existencial. E se a única certeza que eu tenho é a certeza da morte, logo, não tem mais nada que possa me impedir de fazer as outras coisas. Porque eu não sei se eu vou poder fazer ou se eu não vou poder fazer. Eu posso tudo. Os seres, o Dasein, é um ser de possibilidade. É um poder ser. Só que, ao mesmo tempo que nós podemos tudo, nós temos que tomar responsabilidade por as nossas escolhas. Por quê? A cada escolha que eu faço, eu deixo de escolher outras coisas. Eu elimino as outras possibilidades. Então, o existir é uma eterna responsabilidade
de ser livre, diria o Heidegger. Na clínica, a clínica fenomenológica, entendendo isso que eu falei, de que cada pessoa atribui um significado, um sentido, e que esse significado é único, ela vai trabalhar principalmente com uma disponibilidade de escuta. Nós não vamos nos ater a nomenclaturas, a patologias, a quadros sintomatológicos. Nós vamos estar com o outro. Nós vamos nos colocar verdadeiramente para o outro, para que esse outro se sinta acolhido nessa relação. A clínica, ela é muito mais um acolhimento desse outro que está em sofrimento do que você dar um diagnóstico. Isso é muito mais importante para a pessoa. E, entendendo essa questão de que os sentidos são únicos, nós, enquanto terapeutas fenomenológicos, vamos aprender com o próprio cliente, porque ninguém sabe mais do sofrimento que passa do que quem está passando pelo sofrimento. Eu posso ter todas as teorias, eu posso ter todas as técnicas, mas eu não sei o que você está sentindo, o que a pessoa está sentindo. Não tenho como saber, só quem tem como saber é a pessoa. Só que isso vai gerar, isso necessita gerar, na verdade, uma postura ética. Uma postura ética no sentido de eu estar com aquela pessoa, de eu utilizar os conhecimentos que eu tenho num momento oportuno, saber quando ouvir e quando intervir, que aí vamos fazer um movimento pendular, um movimento onde eu primeiro faço a redução fenomenológica, como eu falei antes, a hipoquê, para ouvir e alcançar essa pessoa, e depois, no outro movimento pendular, eu faço a intervenção. Isso é fenomenologia, tá, gente? E obrigado.